Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero desmistificar para você, ou seja, eu quero ir direto ao ponto com esse vídeo para poder resolver a simples dúvida da maioria dos colegas: que adesivo usar para eu conseguir ter um resultado seguro para as minhas restaurações de resina composta. E nesse vídeo aqui eu quero apontar só para você três coisas importantes para você escolher o melhor adesivo, para você ter uma melhor longevidade, para você ter principalmente segurança nas suas restaurações de resina composta. Legal? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que existem grupos, de adesivos, uns mais antigos e outros mais novos. E olha só, nos adesivos dentinários não quer dizer que aqueles que surgiram antes é pior do que aqueles que surgiram recentemente. Já começa a quebrar um paradigma aí, tá? Então olha só, e quebrando um paradigma, eu não vou começar a falar dos adesivos aqui de cima para baixo. Eu quero começar a comentar sobre esses adesivos aqui do meio. Se você tem aí o cabelinho branco aí, se você tem aí umas entradas aí, já perdeu um pouco de cabelo, se começaram a surgir as pequenas rugas, você já viu esse frasco verde alguma vez na vida? Você já viu esse frasco azul, Já ouviu esse nome tanto falado lá na década de 90, Então esse aqui são os adesivos, esse grupo do meio aqui que tá com esse rostinho com a estrela aí. Esse grupo do meio é chamado grupo dos adesivos de quarta geração ou adesivos de 3 passos, nessas novas configurações de nomenclatura. Então adesivos de quarta geração ou de 3 passos são adesivos que ainda hoje em muitos estudos são considerados padrão ouro. Mas o que é padrão ouro? Padrão ouro é uma coisa que deu certo, que está dando certo até hoje, tá? Então olha só, por que está dando certo? Porque o primer responsável por fazer a adesão à dentina está separado do adesivo. Para você entender como isso é importante. Isso é importante porque imagina só uma mulher que vai num salão de beleza onde a dona do salão de beleza é meio pão dura. O que pode acontecer? Aquela mulher lá do salão de beleza colocar acetona dentro do esmalte daquela mulher. E aí a manicure vai lá, e utiliza aquele esmalte misturado com acetona. O que vai acontecer? Claro que aquele esmalte vai desprender da unha mais fácil. Por quê? Porque foi acrescentado um solvente ali dentro, tá? E o solvente, tá? Ele vai fazer com que aquele adesivo do esmalte fique mais fraco, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? O primer, aonde existe o solvente ou álcool, acetona, qualquer tipo de solvente, é separado do adesivo. Então você pode estar perguntando, mas professor, então por que tem solvente dentro do sistema adesivo? Porque a gente precisa do solvente, porque o solvente é que leva o adesivo para dentro da dentina. Por isso que a gente fala que a gente tem que secar para secar com jato de ar, muito melhor com jato de ar seco e morno, porque você evapora aquele solvente e deixa lá dentro da dentina só o adesivo, só aquilo que importa, tá? Então o adesivo, o solvente infelizmente é necessário. Mas por que aqui existe um padrão ouro? Porque a gente aplica o primer separado, evapora aquele solvente da dentina e aí vem com uma capa de bonde. O bonde é o adesivo hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Ele é mais forte, não tem solvente e não tem monômero, e não tem acidez ali dentro, tá? Então ele é ali, vamos dizer assim, monômeros puros, como BGMA, TEG-DMA e vários outros monômeros que são eles ali na forma pura, tá? Então o que acontece? Você aplica um primer nesse grupo aqui, aplica um primer separado, evapora todo o solvente e depois cobre com uma capa hidrofóbica muito mais forte, tá? Porque ela não tem solvente. E aí você consegue então o que muitos autores chamam de resin coating, ou seja, um selamento mais forte naquela dentina, tá? Então isso é para você entender
que esses adesivos de quarta geração ainda funcionam por causa disso, legal? Então ter um bonde separado é importante, e ter um bonde separado no consultório até para utilizar com os outros grupos também é interessante, você vai entender por quê, tá? Aqui eu não quero discutir num primeiro momento nesse grupo aqui sobre o condicionamento ácido da dentina. Muitos dentistas brasileiros ainda, né, por conta da nossa escola americana, principalmente da década de 90, não conseguem viver sem o ácido fosfórico, sem condicionar a dentina, se bem que esse grupo aqui, tá, que também pode ser chamado de quarta geração, porém é um grupo chamado de quarta geração, que surgiu naquela época, só que é da escola japonesa, e traz como identidade ser um adesivo autocondicionante, ou seja, ele vem com um primer acídico separado, e esse adesivo aqui, tá? Então o que que acontece? Você aplica o primeiro passo, um primer, e depois você aplica esse adesivo, e aquele primer lá, ele é acídico, vai condicionar a dentina, e teoricamente aqui na dentina você não precisa condicionar a dentina. Porém, é interessante que você faça o condicionamento seletivo da área de esmalte para utilizar esse adesivo amarelinho aqui, que é o Clearfill SE Bond. Legal? Então, padrão ouro também dos autocondicionantes, tá? Em 2 frascos separados. Todos esses aqui também em 2 frascos separados. Esses aqui você condiciona esmalte e condiciona dentina na época. É chamado de condicionamento ácido total, e esse aqui, quarta geração autocondicionante. Legal? Você não condiciona a dentina, tá? Só que muitos estudos mostram que é necessário você fazer o condicionamento seletivo do esmalte, porque o primer que vem separado dele não tem a força necessária para condicionar o esmalte, tá? Então legal, né? Esses adesivos, tá? Você pode utilizar ainda com segurança, tá? São adesivos em muitos estudos padrão ouro, principalmente hoje o OptiBond FL, padrão ouro, também todos aqui, o Bond, aqui o Scott Bond multiuso, Clearfill, tá? Então adesivos fantásticos, por isso que tá com essa estrelinha no rosto aí, tá? Então vamos agora, aí o que aconteceu? Aconteceu que as indústrias começaram a observar que o dentista, ele queria simplificar o trabalho dele, então vamos dizer assim, as indústrias pensaram assim: pô, o dentista tem que condicionar, lavar, secar, aplicar o primer, secar o primer com ar para tirar o solvente e depois aplicar lá o bonde. E existiam sistemas que ainda pediam, na bula, pediam para você aplicar o bonde 3, 4 vezes. Aplicar o bonde 3, 4 vezes para você realmente ter uma capa ali protegendo aquela dentina. Então começou a se pensar que isso seria muito trabalho para o dentista. E aí o que as empresas tiveram a ideia de fazer? Tiveram a ideia de pegar o primer que estava separado nesse sistema aqui de 3 passos e juntar tudo, o primer com adesivo. E é aí que começou a aparecer os pepinos. Por quê? Porque muitas vezes o dentista ele não removia o solvente, não aplicava um jato de ar ali na dentina, não tinha um protocolo muito cuidadoso com isso, tá? E principalmente nesse grupo aqui chamado adesivos simplificados ou adesivos de frasco único, teve um artigo clássico publicado pelo professor Franklin Tay, de que esses adesivos, ou seja, entre aspas, a primeira geração desses adesivos simplificados, eles eram permeáveis. Esse trabalho do professor Franklin Tay fazia da seguinte forma: ele pegava ali dentes que iam ser extraídos, terceiros molares, fazia o preparo desses terceiros molares, preparos para coroa, e aí depois ele analisava a permeabilidade da dentina, num grupo que existia. Ele pegava, analisava a permeabilidade da dentina. De que forma? Aplicava o adesivo ali naquela dentina, esse adesivo simplificado, e depois colocava num aparelho lá que você conseguia
observar, né, e até fotos do artigo mostrando que a umidade da dentina, né, ali aquela teoria hidrodinâmica dos túbulos dentinários, forçavam a umidade da dentina e transpassava pela capa do adesivo. Então ele começou a perceber ali naquele estudo que esses adesivos simplificados eram permeáveis. Tinha a capa de adesivo não conseguia segurar a umidade da dentina, ou seja, aquela umidade da dentina, a pressão hidrodinâmica dos túbulos fazia com que a umidade da dentina atravessasse a capa de adesivo. Consequentemente, esses adesivos eram permeáveis. Olha só, então o que acontece? Por que eram permeáveis? Aquele princípio que eu falei lá do salão de beleza, ou seja, pegou o Bond, que é um adesivo puro e forte, hidrofóbico, misturou com um primer que tem solvente, álcool, acetona, o adesivo ficou mais fraco, ou seja, ficou mais permeável, né? Então o esmalte misturado com acetona solta da unha, né? Ali o adesivo misturado com o solvente se torna um adesivo então mais fraco. Legal? Olha só. Então, ai professor, mas o que eu faço? Eu tenho no meu consultório esses adesivos que eu tô vendo aqui no vídeo. Não tem problema. Você condiciona, faz o procedimento que você tem que fazer, aplica o adesivo, fotopolimeriza e faz um terceiro passo, utilizando alguma resina hidrofóbica. Pode ser, qualquer um dos bondes separados, tá? Então você vai comprar um bonde. Eu não achei o bonde. Você pode utilizar um selante de fóssulas e fissuras que seja incolor. Pode usar? Pode. Você pode utilizar uma resina flow, light flow. Prefira a light flow, tá? Então a resina light flow é que você pode até colocar ela ali no microbrush e esfregar depois que você utilizou esse adesivo hidrofílico, né? Você pode aplicar para proteger, para vamos dizer assim, fazer essa capa para tornar ali aquela dentina mais hermeticamente fechada. Então, entre aspas, esse adesivo você não vai jogar fora, você vai utilizar ele como um primer. Depois você pega um adesivo hidrofóbico, um bonde, e vai ali e aplica. Ou, se você não tiver o bonde, tá? Você pode lançar mão disso que eu falei. A resina líquida ela precisa ser pura, sem solventes, tá? Então, guarda esse nome. Você tem que comprar um bonde, tá? Ou, como eu falei, pode usar uma resina flow que seja de baixa viscosidade, bem líquida, tá? Não aplique heavy flow, tá? Aplique uma bem líquida para você poder aplicar e conseguir uma camada bem delgada ali para você fazer o raising coating, o selamento daquela dentina. Legal? Então, e aí agora a gente ficou mais feliz. Por quê? Porque dessa geração de adesivos simplificados a gente veio para essa geração do grupo 3. O grupo 3 são adesivos sim que você tem adesivo e solvente misturado. Eles são adesivos de frasco único. Porém, houve uma grande melhora nesses adesivos. E a melhora principal é a adição de um monômero chamado MDP. Tá? O MDP tem a capacidade de elevar a qualidade desses adesivos universais, tá? E fazer ali uma adesão, uma quelação química com o cálcio. Então, o que acontece? Muitos trabalhos têm mostrado uma melhora muito grande desses adesivos simplificados que surgiram primeiro para os adesivos universais, principalmente, outros fatores que melhoraram, mas principalmente aqui, a adição do monômero MDP, que fez uma total diferença nos adesivos aqui universais, nesse grupo de adesivos universais. Legal? Só que olha só, mesmo com essa melhora do MDP, se você tem um adesivo universal, provavelmente você tem, porque hoje são os mais vendidos, tá?
eu te encorajo a fazer um protocolo muito rígido. De que forma? Você aplica o adesivo simplificado, utiliza um jato de ar livre de óleo, umidade e impurezas. Se você puder adaptar, tem um outro vídeo no meu Instagram, tá? Entra lá, by Vanderlei com WYJR, by Vanderlei Júnior, tá? O Vanderlei é com WY, by de por Vanderlei, né? By Vanderlei JR, WYJR de Júnior, tá? Vai lá no meu Instagram, tem lá um vídeo falando sobre o Tooth Dryer, que é um aparelho secador de dente, que muitos trabalhos mostram que se você realmente evaporar aquele solvente, você pode ter um aumento de até 30% na sua força adesiva. Legal? Utilizando os adesivos universais, que é o que você mais encontra, tá? Então, olha lá. E aí, você então evapora esse solvente de forma copiosa e fotopolimeriza de forma também copiosa para você ter um resultado bem bacana, tá? Para reforçar ainda, se você quiser utilizar um bonde em cima disso aqui, também eu recomendo. Eu faço isso no meu consultório, tá? Talvez seja a cabeça de cara mais velho, né? Que tem que garantir. Eu, mesmo utilizando os universais, eu utilizo os universais, tá? Eu aplico uma camada de bonde em cima deles, ou se você tiver uma resina flow de baixa viscosidade, uma resina flow light flow, tá? Você pode aplicar também, ou um selante de fósforas e fissuras de boa qualidade, que seja incolor. Legal? Que na verdade é um bonde também, tá? Então, mas você vai, professor, mas como usar um selante de fósforas e fissuras, né? Gente, você já atendeu adulto que ainda tem selante que fez na infância? Então, selante, por ser uma resina líquida hidrofóbica, é de alta qualidade. Tá lá na fósfora e fissura do cara faz 15 anos. Tá? Então você pode sim, se você tiver aí no consultório, só não vai me colocar um selante branco cor-de-rosa, que aí você não vai conseguir um resultado, claro, né? Então, e daí, continuando aqui, né? Discorri para você esses 3 grupos, tá? E como usar, quando usar cada um deles, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você tem só esmalte, vamos supor que você vai fazer uma lente direta na nossa técnica, né? A nossa técnica lentes diretas preconiza você fazer facetas de resina composta praticamente sem desgaste, tá? Geralmente em esmalte, tá? Trabalhando com camadas muito finas, e aí você pode condicionar o esmalte e apenas utilizar um bonde, tá? Por quê? Porque quando você condiciona esmalte, você não precisa de solvente. Você não precisa de um veículo para levar esse adesivo para dentro da dentina. Você não precisa disso. Não tem dentina, pô. Então só esmalte. Quando você tem só esmalte, a melhor adesão que existe lembra da faculdade? Tags de resina. Tags, ou seja, prolongamentos de resina, ali naquele embrincamento mecânico que foi promovido pelo ácido fosfórico. Então é isso que você precisa. Então você só condiciona o esmalte e aplica um bonde. Legal? Isso para facetas, para lentes diretas em resina composta, quando você tem esmalte. Então aí vamos para o grupo dos universais. O grupo dos universais você vai utilizar principalmente quando você tiver dentina. Vamos supor que você tem uma cavidade MOD lá e você vai aplicar o seu adesivo universal, tá? O seu adesivo universal, tá? Muitas vezes você não precisa condicionar a dentina. Então tem trabalhos mostrando que se você utilizar um adesivo universal autocondicionante, você simplesmente condiciona o esmalte seletivamente, lava, seca, aplica esse adesivo universal, tá? Esse adesivo universal vai formar ali naquela dentina uma camada híbrida biológica, né? O que é uma camada híbrida biológica? É uma camada híbrida numa espessura um pouco menor, porém,
pela pequena acidez que esses adesivos universais têm, juntamente com a segurança do monômero MDP, ele penetra ali, atravessa a smear layer, né, e forma uma camada híbrida biológica, né? E aí, você no esmalte você condicionou, preservou a dentina, aplica o seu adesivo universal, que você vai ter um resultado aí fantástico, um resultado aí muito bom. Então, tendo só esmalte, né, use o Bond. Tendo esmalte e dentina, utilize o grupo dos adesivos universais com MDP, tá? Hoje a maioria dos adesivos universais tem o MDP, esse monômero tão importante, né, que transformou aí essa geração de adesivos simplificados em adesivos com uma melhor qualidade. Legal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que eu tenha simplificado isso, tá? Aqui embaixo você vai encontrar o link para o artigo semelhante. Tá atrapalhando minha aula? Tá? Então, vamos terminar aqui, tá? Que pirou minha cachorra, pirou. Um abraço e até mais.